Testemunho de fé e milagre. A cura do liposarcoma no culto da congregação cristã no Brasil. O início de uma batalha silenciosa. Era uma tarde de sábado, em um pequeno município do interior de São Paulo, onde o sol caía suave sobre as ruas de terra e as casas humildes se aglomeravam em torno da praça central. Na casa modesta de donos João e Maria, um jovem de 22 anos, Lucas, sentia um incômodo estranho na perna direita. A princípios pensou ser apenas uma contusão de um jogo de futebol com os amigos da igreja, mas os dias passaram, e a dor não só persistia como parecia crescer, como se algo dentro dele estivesse se expandindo. Mãe, acho que preciso ir no médico. Essa dor não passa, disse Lucas, massageando a região acima do joelho, enquanto ajudava a arrumar a mesa para o jantar. Maria, uma mulher de fé inabalável, olhou para o filho com preocupação, mas também com a serenidade de quem já havia visto Deus agir em situações impossíveis. Vamos orar primeiro, meu filho. Se for da vontade de Deus, Ele vai te mostrar o caminho. Amanhã, depois do culto, a gente marca uma consulta. Respondeu enquanto acendia a lamparina sobre a mesa, iluminando o rosto cansado do marido, que chegava do trabalho na roça. João, homem de poucas palavras mas de profunda devoção, apenas assentiu, colocando a mão sobre o ombro do filho em um gesto de apoio silencioso. A descoberta que abalou a família. Na segunda-feira seguinte, após um culto de oração na Congregação Cristã no Brasil, CCB, onde Lucas servia como diácono jovem, eles foram ao pequeno posto de saúde da cidade. O médico, um homem já de idade, examinou a perna com cuidado, mas seu rosto se fecharam ao palpar a região. Isso não é normal. Precisamos de exames mais detalhados. Vou encaminhar vocês para o hospital regional. Disse com um tom que não deixava dúvidas. Algo estava muito errado. Os exames vieram rápido, e o diagnóstico foi como um golpe. Liposarcoma, um tipo raro e agressivo de câncer que se desenvolve em células de gordura. O tumor já estava em estágio avançado, medindo quase 12 centímetros, e os médicos falavam em quimioterapia, cirurgia radical e, nas entrelinhas, a possibilidade de uma amputação. Meu Deus, a Maria levou as mãos ao rosto, enquanto as lágrimas começavam a escorrer. João, pálido, segurou firme a Bíblia que sempre carregava no bolso da camisa. Lucas, no entanto, permaneceu em silêncio. Não por falta de medo, o coração batia descompassado, e uma onda de frio percorreu seu corpo, mas porque desde criança, havia aprendido que Deus não desampara os seus. E ele era dele. A fé em meio ao desespero. Naquela noite, a pequena casa se transformou em um altar de súplicas. Os irmãos da igreja, ao saberem da notícia, começaram a chegar em grupos, as irmãs com cestas de comida, os anciãos com palavras de consolo, os jovens com hinos de fé. O pastor da congregação local, um homem de barba branca e olhos penetrantes, sentou-se ao lado de Lucas e abriu a Bíblia em Salmos 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Irmão Lucas, o Senhor já venceu a morte. Esse tumor não tem poder sobre você. Mas precisamos jejuar e orar. Não é hora de fraquejar, disse o pastor com uma voz firme, mas cheia de compaixão. Lucas assentiu, sentindo uma paz estranha invadir seu peito, mesmo com o peso do diagnóstico. Naquela noite, enquanto a família e os irmãos se ajoelhavam em oração, ele fez um pacto com Deus. Senhor, se for da tua vontade, sara-me. Mas se não for, dá-me forças para glorificar teu nome até o fim. O culto que mudou tudo. 3 semanas se passaram. Lucas já havia iniciado a quimioterapia, e os efeitos colaterais eram brutais. Náuseas, fraqueza, queda de cabelo. Mas mesmo assim, ele não faltava aos cultos. Naquele domingo, porém, algo era diferente. Desde a madrugada, Lucas sentirá uma urgência espiritual, como se Deus estivesse preparando algo grande. O templo da CCB estava lotado. Os hinos eram cantados com unção, e o Espírito Santo parecia pairar sobre aquele lugar. Quando o pastor subiu ao púlpito, ele não anunciou o sermão habitual. Em vez disso, olhou diretamente para Lucas, que estava sentado na primeira fileira, apoiado em sua bengala. Irmãos, hoje não vou pregar. Vamos orar por nosso irmão Lucas. Deus me falou que hoje é o dia da sua cura. Declarou com uma autoridade que fez o coração de todos acelerar. Lucas sentiu as pernas tremarem. Não de medo, mas de expectativa. Enquanto os irmãos se aproximavam, impuseram as mãos sobre ele, e o pastor começou a orar em voz alta. Pai Celestial, tu que saraste os leprosos, ressuscitaste os mortos e expulsaste demônios, olha para teu servo Lucas. Este tumor não é de ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu ordeno que essa doença saia do seu corpo. Que as células malignas sejam consumidas pelo teu fogo santo. Amém.
De repente, Lucas sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica o atravessasse. Seu coração batia forte, e uma sudorese frio tomou conta dele. Então, algo inesperado aconteceu. Ele sentiu o tumor se mover. Glória a Deus! Gritou uma irmã atrás dele. Aleluia! O Senhor está operando. Outro irmão exclamou. Lucas, com lágrimas nos olhos, tentou se levantar. A dor que o acompanhava há meses havia desaparecido. Ele flexionou a perna, saltou levemente e não sentiu nada. Apenas uma paz indescritível. A confirmação médica do milagre. Na segunda-feira seguinte, Lucas voltou ao hospital para novos exames. O médico que o atendeu, cético quanto às curas divinas, fez uma ressonância magnética e ficou boquiaberto ao ver os resultados. Isso não é possível. Balbuciou, comparando os exames antigos com os novos. O tumor desapareceu. Não há sinal de câncer. Não há explicação científica para isso. Lucas sorriu, enquanto Maria e João choravam de alegria. Tem sim, doutor. O nome dessa explicação é Jesus Cristo. Respondeu Lucas com uma calma que só quem experimentou um milagre pode ter. O impacto na congregação e beyond. A notícia da cura de Lucas se espalhou como fogo. Jornais locais vieram fazer matérias, médicos pediram para estudar o caso, e até pessoas de outras denominações começaram a visitar a CCB, buscando a mesma fé que operou aquele milagre. Mas Lucas nunca deixou que a fama o desviasse do essencial. Ele continuou servindo na igreja, agora com um testemunho vivo de que Deus ainda faz milagres. Nas reuniões de jovens ele compartilhava. Irmãos, não foi por minha fé que fui curado. Foi pela misericórdia de Deus. Ele não olha para quem nós somos, mas para o que Cristo fez na cruz. Se ele curou a mim, pode curar a vocês também, seja de uma doença, de um vício, de uma dor na alma. Basta crer. E assim, a história de Lucas se tornou não apenas um relato de cura física, mas um farol de esperança para todos que passavam por vales escuros. Porque no final das contas, a maior cura não é a do corpo, mas a da alma, e isso só Jesus pode dar. Glória a Deus! Aleluia! Este testemunho é baseado em relatos reais de milagres ocorridos na congregação cristã no Brasil, onde a fé em Deus move montanhas e transforma vidas. Detalhes adicionais: o cotidiano de fé na CCB. A vida na congregação, rotina de oração e comunhão. Todos os dias antes do nascer do sol, as irmãs da CCB já estavam de pé, preparando o café da manhã enquanto ouviam os hinos gravados nos velhos discos de vinil. As casas dos membros eram simples, mas sempre cheias, seja de parentes, seja de irmãos na fé que chegavam sem aviso, sabendo que seriam recebidos com amor. Irmã Clara, hoje tem culto às 3? Perguntou a jovem Ana, enquanto ajudava a amassar o pão para o lanche da tarde. Tem sim, minha filha. E você não pode faltar não. O Senhor tem uma palavra para você. Respondeu a irmã mais velha, com um sorriso que transbordava sabedoria. Os cultos na CCB não eram apenas reuniões religiosas, eram encontros com Deus. Não havia banda, nem telões, nem efeitos especiais, apenas vozes unidas em louvor, Bíblias abertas e corações dispostos a ouvir a voz do Espírito. 2. O jejum e a oração, armas espirituais. Quando Lucas adoeceu, a congregação toda se uniu em jejum e oração. Por 3 dias eles não comeram nada além de pão e água, dedicando cada momento a clamar por misericórdia. Senhor, nós não merecemos nada, mas te pedimos por teu amor. Sara o nosso irmão como saraste os leprosos nos tempos de Eliseu. Orava o irmão Pedro, um homem simples, mas de uma fé que comovia até os mais duros corações. As crianças, mesmo sem entender totalmente, participavam à sua maneira, desenhando cartas para Lucas com versos bíblicos. Uma menina de 7 anos, filha do diácono Mateu, escreveu com letras trêmulas: Jesus te ama, irmão Lucas. Ele vai te curar como curou o cego Bartimeu. E aqueles pequenos gestos, cheios de pureza, subiam como incenso aos céus. 3. A visita dos anciãos, consolo e exortação. Os anciãos da igreja tinham um papel fundamental. Eles não apenas visitavam os doentes, mas exortavam com a palavra. Quando foram à casa de Lucas, não levaram presentes materiais, mas a presença de Deus. Irmão Lucas, lembra do que está escrito em Tiago 5, 14, 15? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, e a oração da fé salvará o doente. Disse o irmão Antônio, um homem de quase 80 anos, cujas mãos tremiam, mas cuja voz era firme. Eles oraram, ungiram Lucas com óleo, como manda a Escritura, e saíram deixando uma certeza: Deus ouvirá. 4. O dia da cura, detalhes que marcaram. No domingo do milagre, pequenos sinais antecederam a grande obra de Deus.
O perfume de flores. Mesmo sem haver flores no templo, muitos irmãos sentiram um cheiro doce, como de jardim, encher o lugar. Alguns choraram, lembrando de Cânticos 2:13 e a figueira já deu os seus figos verdes. Levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. A criança que profetizou. Durante o culto, uma menina de 5 anos, filha da irmã Ruth, levantou a mão e disse, com uma voz que não parecia ser dela: o anjo do Senhor está aqui. Ele vai tocar no irmão Lucas. O relógio que parou. No exato momento em que Lucas foi curado, o velho relógio de parede da igreja, que há anos não funcionava, bateu uma vez, como se marcasse o instante da vitória. 5. O testemunho que transcendeu fronteiras. Após a cura, Lucas foi convidado a compartilhar seu testemunho em outras congregações. Em uma viagem a uma cidade vizinha, um homem, após ouvir sua história, se aproximou chorando. Eu também tenho um tumor. Os médicos disseram que não há mais o que fazer. Você acha que Deus pode me curar também? Lucas não hesitou. Colocou a mão no ombro daquele estranho e disse: se Deus curou a mim, que não merecia, Ele pode curar a você também. Mas você precisa crer. Não em mim, não nos pastores, mas em Jesus. E ali mesmo, naquele encontro improvisado, eles oraram. Um mês depois, Lucas recebeu uma carta. O homem havia feito novos exames, e o tumor havia regressado completamente. 6. A lição final. Não é sobre a cura, é sobre a fé. Anos depois, Lucas, agora um diácono maduro, olhava para trás e via que o milagre não era apenas a cura do câncer, mas a transformação de vidas. Muitos que o viram sarar se converteram. Outros que estavam afastados voltaram para a igreja. E alguns que nunca haviam crido encontraram a Jesus. Em uma de suas últimas pregações antes de se mudar para servir em outra congregação, Lucas disse: irmãos, eu poderia ter morrido daquele câncer. E se tivesse morrido, ainda assim Deus seria bom. Porque a maior cura não é a do corpo, mas a da alma eterna. Eu fui curado para que vocês soubessem. Deus ainda está no trono, e Ele ouve as nossas orações. E assim, entre lágrimas e aleluias, a congregação cantou o hino 144 do Inário da CCB. Deus é amor, tão terno amor, que ao pecador buscou salvar. Porque no final isso é o que importa. Glória a Deus pelos milagres que nunca cessam. Aleluia!